sou enfermeira, trabalho com a planificação desde 2019, e para mim é uma satisfação imensa estar participando aqui do 6º episódio da jornada. Então, quero agradecer todo o CONAS aí, na figura da pessoa da Luciana, Zezé, professor Eugênio, e também não posso deixar aí de também agradecer imensamente e destacar aí a minha gratidão pela confiança, a minha mentora, né, vulga originária, Priscila Rabelo, que me inspira muito e me ensina muito sobre a atenção ambulatorial especializada, e também ao professor Marco Antônio, que vem me ensinando muito sobre a questão da atenção hospitalar, que a gente está começando a construir em conjunto também. E quero destacar aqui que eu, Jaqueline, sou apenas aí uma parte de um grande grupo aí, de um grande time de aprendizes que vem trabalhando a planificação na atenção ambulatorial especializada no Brasil, que são muitas, por isso eu não vou citar aí nomes, tá? E para introduzir, então, a minha fala, vou pedir, por favor, que a Luciana projete o vídeo que foi cedido pelo Estado do Mato Grosso. Por que organizar as redes de atenção à saúde? A saúde é um direito de todos, mas nem sempre o caminho é fácil para quem mais precisa. Maria, 28 anos, grávida de 8 meses, começou seu dia em busca de atendimento. Mas o primeiro ponto de atenção não estava pronto para recebê-la. Infelizmente, não temos médico hoje. Procure outra unidade. Você deveria ter ido ao UBS primeiro. Aqui não é o lugar adequado para o seu caso. O sistema fragmentado a empurrou para outro serviço, mas o tempo não parava para ela e seu bebê. Sem encaminhamento não podemos atender. Procure a central de regulação. A burocracia e a falta de integração entre os pontos de atenção se tornaram mais um obstáculo na jornada de Maria. O atendimento em tempo oportuno que Maria não teve custou 2 vidas. O modelo de atenção à saúde fragmentado cobra um preço alto demais. Juntos podemos transformar essa realidade. Então, esse, né, gente, é um vídeo, assim, que choca, um vídeo triste. A gente até pensou, vamos colocar um vídeo desse, mas esse é um resultado de um sistema que foi desenhado na lógica fragmentada. Então, os resultados que a gente tem são desfechos desfavoráveis. Óbitos de mulheres aí, mulheres que peregrinam no sistema de atenção à saúde. Então, a gente vê Maria, de 28 anos, com 8 meses de gestação, ela vai até a unidade de saúde, e quando ela está na unidade de saúde, falam que não tem médico. O que ela faz? Recorre à UPA. Na UPA, manda ela voltar para a UBS. Aí ela fica perdida e, de repente, vai no hospital, mas só pode com a regulação. Então, a gente começa a pensar como é que o sistema está desenhado hoje e por que a gente precisa começar a pensar em rede de atenção à saúde. E será que a Maria, ela teve algum... Eu fico pensando, né? Será que ela teve algum sinal e sintoma que levou ela a buscar ajuda? Então, será que ela estava ali numa agudização da condição dela? Por exemplo, com uma dor de cabeça, alteração visual? Será que ela estava ali numa situação de pré-eclâmpsia e que, se ela tivesse sendo acompanhada em rede de atenção à saúde, ela teria sido antes reconhecida pela atenção primária em tempo oportuno? Se tivesse os critérios, já estaria com a profilaxia adequada de pré-eclâmpsia, que evitaria esse desfecho aí de morte. Lembrando que a pré-eclâmpsia é a nossa principal causa aí de mortalidade, né? Hipertensão gestacional, principal causa de mortalidade materna e também de desfechos aí de prematuridade, e é uma causa totalmente evitável. E isso não acontece somente aí na linha de cuidado materno-infantil. A gente, infelizmente, observa isso em qualquer ciclo de vida, porque isso é resultado de um sistema que ele trabalha em parte, sem se comunicar, sem ter interações, né? Como nós temos aí na rede
de atenção à saúde. E aí, quando eu lembro muito da fala do professor Eugênio Vilaça, quando ele traz também o exemplo da lei da metade, só para exemplificar que isso não é só no materno-infantil, mas em qualquer ciclo de vida. A lei da metade, o que ela diz? Ela diz que metade das pessoas com diabetes mellitus, elas estão sem diagnósticos, e destas, né, dessas pessoas que têm o diagnóstico, metade não recebem nenhum tratamento. E destas, né, que não recebe, que recebe tratamento, metade não controla a sua condição e evolui aí com uma retinopatia, ou uma neuropatia, ou até mesmo amputação. Então, veja o quanto isso é custoso e impacta na questão de vida das pessoas. E isso tudo é resultado e reflexo de uma falta de coordenação. Por isso, urge a necessidade da gente começar a olhar em redes de atenção à saúde. É o que a gente já vem trabalhando desde 2010 e até mesmo antes, né, com os grupos ali que originaram a questão da planificação da atenção à saúde na atenção primária. Então, nós temos a portaria de redes, né, 4.279, que está na consolidada número 3, de 2017, e o que ela traz para a gente? Ela traz que a rede, ela é o quê? Nada mais é que uma organização poliárquica de um conjunto do quê? De serviços e pessoas que têm um objetivo comum. Qual que é o nosso objetivo? Não é gerar valor para as pessoas? Então, a gente não quer essa fábrica de mulheres morrendo por eclâmpsia, de mulheres morrendo por HELP, por hemorragia, crianças morrendo por complicações de prematuridade, ou até mesmo por prematuridade, por malformações congênitas, pessoas morrendo por infarto, por acidente vascular cerebral, e até mesmo aí perdendo a qualidade de vida por amputação. Como fechar essa fábrica, né, parafraseando aí o nosso querido professor Eugênio? É um problema muito complexo, a gente resolve, a única forma de solucionar é trabalhando em rede. Então, se a rede é esse conjunto de serviços e pessoas que têm o mesmo objetivo, e se comunicam, a gente precisa exercitar isso como um todo. E essas interações não são fáceis, é só a gente ver nas nossas relações de trabalho. Por vezes é difícil se comunicar. Como fazer isso de forma mais sistêmica? É possível. É possível, e por isso nós trouxemos aqui exemplos hoje, tanto da parte ambulatorial quanto da hospitalar, para exemplificar o quanto é importante e possível trabalhar em redes. Mas antes disso, ainda na lógica do conceito da rede de atenção à saúde, eu quero trazer aqui para vocês uma fala que me marca muito do professor Eugênio e que a Priscila Rabelo vem executando aí desde a época em que ela trabalhava no ambulatório em Minas Gerais, que é a questão do ambulatório ponto de atenção secundária ambulatorial, que a Leane já falou muito bem aí em um dos nossos episódios da jornada, e o ambulatório PASA, quando a gente pensa nele, ele rompe totalmente com a questão da lógica do sistema fragmentado, que são aqueles ambulatórios que só trabalham com consultação, né? Que é a figura focada na doença, no médico e no atendimento pontual. Por quê? O PASA, ele vai trabalhar o todo. A pessoa, ela está no centro do cuidado e a gente trabalha com gestão de base populacional. Então, não é qualquer pessoa que vai acessar esse serviço. Esse serviço, ele vai ser acessado por uma subpopulação-alvo, que são as pessoas de alto risco, compartilhadas pela atenção primária. E um ponto-chave que eu quero destacar do nosso ambulatório PASA, vou projetar rapidamente aqui uma apresentação, só para ficar mais fácil de visualizar. Vocês estão visualizando? Por enquanto, seu e-mail. Não está vendo as etapas do PASA? Não, estamos vendo. Não, está aparecendo seu e-mail. Está aparecendo teu Gmail, Jaque. Ah, gente, eu compartilhei errado, só um minutinho. Acho que eu tenho que compartilhar a tela cheia, né? Foi agora? Foi, só coloca em modo apresentação, por favor. Isso, certinho. Então, aqui, né, o link que eu quero fazer do ambulatório
modelo PASA, que atua na lógica de rede, é que então ele não faz só essa parte de consultação, onde é focado no médico, ele vai para além disso, ele vai focar na pessoa. A pessoa usuária, ela está ali no centro do cuidado, então a gente quer gerar valor a ela, a gente quer estabilizar a condição dela, garantir aí a reabilitação da sua condição, no sentido de ter estabilização, e continuar seu segmento aí na atenção primária. Então, a gente atua com 6 macroprocessos, conforme vocês estão visualizando aqui. E cada um desses macroprocessos, eles são interdependentes e complementares. Mas a gente começa sempre pelo macroprocesso gestão. O que é o macroprocesso gestão? Nada mais é que a base para implantar o modelo PASA. É onde a gente vai olhar esse ambulatório, seja um ambulatório de transição, ou seja, aquele ambulatório que atua na lógica aí de centros de especialidades médicas e vai começar a atuar na lógica de redes, né? Então, ele só tinha a figura do especialista e consultação, e agora ele vai começar a ver a pessoa como um todo e se programar aí com base nas necessidades de saúde da população. Nesse primeiro macroprocesso, a gente vai trabalhar toda a parte aí de financiamento, carteira de serviço, e aí fazendo um link com a fala da Luciana, relacionada à questão de toda a história aí do MAC, da questão também dos modelos de remuneração, esse é um ponto crucial, porque se no PASA, para executar aí a parte assistencial, que nada mais é, eu vou atender essa gestante de alto risco, ou essa pessoa com hipertensão de alto ou muito alto risco, por uma equipe multiprofissional, que atua aí de forma interprofissional e interdisciplinar, e vai resultar num plano de cuidado que vai para a atenção primária, para dar o seguimento dessa pessoa e conseguir estabilizar a sua condição, para que isso aconteça, para que esse tipo de atendimento seja possível, né, que gera valor para as pessoas, é preciso que esse macroprocesso de gestão ele esteja muito bem estruturado. Só que, para eu estruturar muito bem esse macroprocesso de gestão, eu preciso ter um modelo de remuneração compatível com a lógica de redes, porque quando a gente pensa sistema de financiamento, a gente vê na história que ele foi aí desenvolvido com base no atendimento aí dos eventos agudos, e não das condições crônicas. Então, eu tenho uma tabela fixa ali de procedimentos, eu tenho pagamento por produção, é a lógica do fee for service, onde eu tenho pagamento por procedimentos, e não pagamento por valor. Então, para trabalhar e operacionalizar de fato PASA, esse é um ponto muito importante, por isso que a gente dedica um bom espaço de tempo para essa fase, para essa etapa aqui preparatória, que é onde a gente está trabalhando o macroprocesso de gestão. Porque se eu não tiver uma carteira de serviço ali básica completa em determinada linha de cuidado que eu estou trabalhando dentro do meu ambulatório, eu não vou conseguir, de fato, gerar valor para essas pessoas, fazer rodar o macroprocesso assistencial, e lembrando que nesse ambulatório, né, no ambulatório PASA, os profissionais de saúde, eles não executam só a assistência, mas também atividades educacionais, segunda opinião, supervisão clínica, cursos curtos, e também de apoio institucional. Então, vai até a atenção primária, faz visita técnica, monitora junto indicadores, eles se relacionam, o especialista, ele conhece o médico de saúde da família, da comunidade, o enfermeiro, o ACS, e além disso, a gente também trabalha a função de pesquisa. Então, veja, se eu contratar esses profissionais por procedimento, eles não vão conseguir fazer pesquisa, atividades educativas, eles não vão conseguir desenvolver os outros macroprocessos que são tão cruciais aí para a gente conseguir, de fato, trabalhar o PASA na prática, como a gente vai trazer alguns exemplos hoje aqui. Saiu do compartilhamento? Saiu, Jaque. Tá, obrigada. Obrigada, viu, querida? Só para fechar a minha fala, que eu sei que eu já passei um pouquinho, outro ponto também muito importante que a gente vem trazendo e que é disruptivo é trabalhar o hospital, porque hoje nós temos hospitais ilhas que são isolados, que não se comunicam com outros pontos de atenção, que é o que a gente chama aí de integração vertical, não se comunicam nem mesmo entre eles, né, os hospitais, que é a integração horizontal, eles têm uma governança aí isolada, então eles não trabalham com a governança em rede, como na jornada passada nós falamos sobre governança, né?
E isso é um ponto que acarreta muito na questão aí de custos em saúde e desperdício, na ineficiência do sistema de saúde. Então, também é preciso mudar essa lógica. É por isso que a gente começou esse ano o projeto no Cariri, que visa trabalhar a rede como um todo. Então, trabalhando para além da atenção primária e atenção ambulatorial especializada, envolvendo também a atenção hospitalar e a governança da rede de atenção à saúde. E aí, então, agora a gente vai enxergar o hospital dentro das suas competências e atribuições, a gente vai trabalhar as grades de referência, então, para onde essa gestante ela deve ir, se ela é de alto risco, se ela é de risco intermediário ou risco habitual, a gente vai trabalhar a qualificação de fluxos e protocolos, que também tem grande impacto nesse desfecho, a transição segura do cuidado, que vai possibilitar também a comunicação desse hospital com a atenção primária, então não adianta ter só um resumo do período em que essa gestante, essa criança ficar internada. Eu preciso ter um plano de cuidado dentro da sua condição para que a atenção primária tenha condição de dar acompanhamento, de fazer um acompanhamento adequado dessa gestante também, evitando a reinternação dela e custos para o sistema de saúde. Isso é gerar valor para as pessoas usuárias. Então, agora, né, vou passar a fala aí para a Roberta, para que ela possa exemplificar um pouco como que é um ambulatório PASA, atuando ali no Distrito Federal, e que vem sendo acompanhado com o apoio também da Priscila Rabelo, Raquel Teixeira, Jussiara e Maíla. Obrigada. Obrigada, Jaque. Roberta, você tem 10 minutos. Quando estiver faltando 10 minutos, eu te aviso, tá bom? Tá, ok. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer primeiramente ao CONAS pelo convite. Fiquei muito feliz de poder participar aqui hoje. Primeiramente porque é uma oportunidade de falar do CAD, que é um serviço que já tem um tempo, que está dentro da planificação. Conto com uma equipe que é muito envolvida nesse processo. Então, é uma responsabilidade grande de estar aqui hoje falando sobre o CAD, né? Então, é muito bom poder compartilhar isso aqui com vocês. Então, primeiramente, eu vou contextualizar. Deixa eu só passar aqui. Tá passando? Então, primeiramente, só contextualizando, o CAD, ele... Ainda tá, Roberto? Ah, não? Tentando ainda não. Ah, tá, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se é esse daqui. Apareceu? Tá aparecendo. Então, tá. Posso Aparecendo. ir? Pode falar. Pode ir. Então, aí, primeiramente, calma aí, que agora não está querendo passar. Pronto. Primeiramente, contextualizando, nós estamos aqui no Distrito Federal. Aqui nós estamos divididos em regiões de saúde, e o CAD, ele está localizado na região leste, que tem uma especificidade que é uma região com espaço territorial considerável. A gente representa quase um quarto do Distrito Federal. E isso tem implicações no nosso ambulatório, com o nosso usuário, porque nós temos muitos usuários que são de área rural e que têm um fator limitante, que é a distância. Então, uma coisa que acaba ressaltando a importância do modelo é justamente o usuário ter a facilidade de ter uma assistência num único momento, num único período, de mais especialidades, né? E assim, consequentemente, facilitar o cuidado dele. Além de ter também um cuidado mais assertivo, né? Que é também o objetivo do modelo que a gente usa. Então, o CAD, ele está em funcionamento desde 2017, nós vamos fazer 8 anos de atendimento, e aqui nós atendemos pessoas com diabetes e hipertensão de alto risco, que necessitam de uma equipe especializada para um melhor controle da sua condição e redução de risco e complicações, que é o principal objetivo. Aqui nós contamos com uma equipe multiprofissional que trabalha de uma forma integrada, como a Jaque falou, e isso tem um impacto direto na melhoria e no controle dessa pessoa, para a gente não ter que ficar fazendo retrabalhos ou muitas vezes não conseguir diagnosticar a condição que realmente aquela pessoa precisa ser trabalhada. Então, para exemplificar como que é a ação do CAD dentro da rede de atenção de saúde aqui do Distrito Federal, eu peguei um relato de uma usuária do CAD, que passou tanto pelo cuidado da primária, quanto da atenção ambulatorial e pelo hospitalar, e o CAD esteve presente nesse processo.
Então, essa usuária, ela entrou sendo atendida primeiramente pela atenção primária, como os nossos outros usuários, e lá foi identificada uma paciente feminina de 55 anos, residente em São Sebastião, que faz parte da nossa abrangência, com diabetes tipo 2, já com nefropatia diabética, hipertensão, dislipidemia, hipotireoidismo, obesidade e transtorno de ansiedade. Então, ela foi avaliada na equipe da primária, e lá foi feita a estratificação de risco dessa usuária e foi identificada uma usuária de alto risco. E aí ela teve seu cuidado compartilhado conosco através da regulação, o CIS-REG, que é o sistema que nós utilizamos aqui. Essa usuária chegou no CAD e aí teve seu atendimento multidisciplinar e entrou no ciclo de atenção. E aí eu vou exemplificar agora como que acontece o nosso ciclo, as atividades que nós realizamos. Então, a primeira coisa que o usuário, ele recebe, né, quando chega aqui no nosso ambulatório, são as boas-vindas. Aqui, parte da equipe acolhe esse usuário, explica qual o motivo dele ter sido encaminhado para o ambulatório, que ele vai passar por uma equipe multiprofissional, a importância desse atendimento multi para a melhoria do cuidado dele, que esse usuário, ele precisa aproveitar os atendimentos, então, sempre que for solicitado informações, anotações de glicemias, anotação de pressão, ele precisa trazer para nós, para auxiliar no seu cuidado, e que, o mais importante, que o atendimento dele na atenção primária se mantém, porque muitos chegam com essa ideia de que não precisará mais acompanhar lá. Logo em seguida, os usuários de primeira consulta, eles são encaminhados por termos de responsabilização do cuidado, que nós passamos por uma discussão de várias possibilidades de como ser feito, e por fim, nós achamos melhor, a equipe achou melhor fazer de uma forma mais integrativa, de uma forma menos, de uma forma que o próprio usuário se sinta envolvido com o processo. Então, ele responde 2 questionários, um logo no início, que é informando como que está o cuidado dele, como que ele tem se responsabilizado por esse cuidado. Aí é discutido com a equipe, com ele, qual a importância dele se envolver com o cuidado dele, de se responsabilizar por isso, e depois um questionário onde ele responde o quão motivado ele está para continuar agindo no cuidado dele. Depois disso, esses usuários de primeira são liberados para os atendimentos, né, para as consultas, e aí é iniciado o ACG, que é a atenção compartilhada em grupo, com usuários de consultas subsequentes. Aí, esses usuários, eles entram em pequenos grupos, e aí eles são movidos por um gatilho, que geralmente é um objeto, e lá eles são motivados pela equipe, principalmente com perguntas abertas, para que eles falem e que eles troquem experiências entre eles e que eles ouçam a visão do usuário que está do lado dele, que muitas vezes pode ser até uma pessoa que mora próximo, então, assim, tentando um maior engajamento daquela pessoa. Uma atividade que a gente iniciou mais recente é a sala de espera, que são atualizações que nós fazemos, assim, pequenas atualizações, falando sobre assuntos, assim, rápidos, de 10, 15 minutos com os usuários, e aí são diferentes especialistas que fazem a cada dia, e aí naquele momento, são faladas informações pequenas, também a gente tem procurado, a gente tem uma perspectiva de tentar falar sobre fake news, sobre informações de internet que confundem o usuário, e fazer até joguinhos, assim, de mito ou verdade, para que eles participem. Nesse dia, que eu coloquei a foto aqui, teve até uma usuária que estava recebendo transição de cuidado, que tinha estabilizado o quadro dela, e ela quis compartilhar a vivência que ela teve no CAD com as pessoas que estavam lá. Nós temos a reunião de equipe e de comissão de ensino e pesquisa, que a comissão de ensino e pesquisa foi uma coisa mais nova, que é justamente para nós incentivarmos a realização de trabalhos científicos na unidade. Na reunião também a gente fala sobre os trabalhos da equipe, o que a gente precisa melhorar, atualizar a equipe também no que for necessário. O fechamento do plano, o plano de cuidado, que é extremamente importante, que é a partir, no final do ciclo, depois que o usuário passou pelos especialistas, a equipe se reúne para poder discutir aquele caso, a pessoa em si, as necessidades que ela tem, o que
de fato, aquele usuário precisa para melhorar o seu cuidado, porque muitas vezes, quando a gente está em um atendimento fracionado, com especialistas separados, a gente não tem essa informação, a gente tem uma informação muito direcionada, que a gente pergunta sim ou não na consulta, porque a gente não tem, às vezes, espaço hábil, ou até a própria expertise daquele profissional para conseguir uma informação mais precisa, e a gente podendo ouvir do profissional, que muitas vezes vai relatar um medo na aplicação de uma medicação, ou uma dificuldade de cuidado, que a gente vai direcionar melhor o atendimento e muitas vezes procurar assistência, ou de familiar, ou da UBS. E como compartilhamento da informação, né, para que esse usuário não fique perdido, nós temos atualmente separados os planos de cuidado daqueles que estão recebendo transição e passando especificamente esses diretamente para a primária, porque eles já recebem um plano deles, para que esse usuário não fique perdido na rede. Aí, falando rápido do CADIM, que é o nosso atendimento aos pacientes diabéticos, às crianças diabéticas, com diabetes. E aí, assim como a gente tem o plano de cuidado do adulto, nós fizemos o desafio do cuidado, que é o plano de cuidado da criança, para a criança também se sentir envolvida no processo dela, no processo de melhora da glicemia. Então, eles fazem esse desafio do cuidado, preenche, e aí é analisado pela equipe. E aí, só continuando... 2 minutos, Roberta. Ok. Então, só continuando, essa usuária que passou pelo ciclo, foi identificado nela uma lesão no pé direito, tanto na face anterior quanto no hálux, e uma redução dos pulsos periféricos nesse membro. E aí ela foi encaminhada para o ambulatório de feridas, que nós contamos lá no CAD com 2 ambulatórios de feridas, um que fica em São Sebastião e outro no Paranoá, e no do Paranoá a gente também tem a disponibilidade de um ortopedista especialista do pé. Então, essa usuária, ela passou pelo ambulatório, lá a enfermeira avaliou e viu a complexidade do caso, e aí ela foi vista no mesmo dia, no mesmo período, ela estava no ciclo, e nesse ciclo ela já foi vista pela enfermeira, e aí a enfermeira direcionou no período da tarde para o ortopedista ver, e lá, depois que foi realizada a extração da unha dela, foi identificada uma prova óssea positiva, e a radiografia foi sugestiva de osteomielite aguda. Então, ela teve que ser internada, submetida a uma amputação da falange distal, do hálux, e aí só falando da continuidade do cuidado dela na internação, ela foi, por conta dessa observação da redução dos pulsos, ela foi pedindo um parecer intravascular de um hospital daqui, do Agarram, que confirmou uma doença arterial obstrutiva periférica, passou para o hospital de base, que é o local aqui em Brasília que cuida de doenças arteriais vasculares, lá foi feita angioplastia, houve uma melhora do fluxo da perna, e aí ela recebeu a alta do hospital e foi encaminhada para o OBS. Lá, eles identificaram uma decência da ferida, do local onde foi feita a cirurgia, e aí reencaminharam via regulação para o ambulatório de feridas complexas. Lá, ela seguiu com seu acompanhamento e, com a melhora do quadro, ela recebeu a transição do cuidado e continuou a assistência dela na atenção primária. E aí, esse vídeo que eu vou apresentar é aquela usuária que eu comentei, que ela ficou muito sensibilizada com a transição, com a melhora do quadro dela, que ela quis falar com os usuários, e ela quis também gravar um vídeo. Então, aí, eu trouxe para mostrar. O meu nome é Marilene Pereira Barbosa, eu estou aqui no CAD desde 2023, acompanhada pela doutora Roberta. Quando eu cheguei aqui, meu diabetes muito alto mesmo, fiz vários exames, toda vez que fazia os exames continua alto. Aí a doutora conversou comigo que eu tinha que controlar a alimentação, fazer atividade física. Eu botei na cabeça que era prioridade minha fazer isso. No início foi difícil, mas eu consegui. Alimentação, atividade física. E hoje estou terminando meu tratamento, graças a Deus, fui liberada da quimioterapia, mas vou continuar no posto de saúde, vou continuar com a minha alimentação, meu tratamento, como eu fazia isso direitinho. E o restante da equipe ajudou também a senhora a melhorar? Muito, muito. A equipe daqui maravilhosa, os psicólogos, toda a equipe geral maravilhosa. A doutora Roberta é excelente médica, profissional. Não tenho nada a reclamar. E as meninas também do posto também são maravilhosas.
Bom, é isso, assim, então, assim, apesar dela falar um pouco, assim, mais da figura do médico, né, mas, assim, é importante que ela viu que, através da mudança dos hábitos dela, que ela poderia ter um controle do diabetes. E, assim, esse controle é realizado, essa orientação da nutrição, da atividade física, é realizada pelo restante dos especialistas, né, então, nós que somos médicos, a gente só enfatiza que é importante para ela conseguir atingir. Mas como ela conseguiu, foi realmente através da orientação dos especialistas para conseguir chegar na transição de cuidado dela. E aí, só terminando, a gente tem alguns desafios atuais, que é aumentar a nossa interação com as equipes da atenção primária e do CAD, né, a gente já tem um serviço de matriciamento e de contato via WhatsApp, mas, assim, existe hoje uma discussão da gestão para aumentar e regularizar de uma forma maior esse contato. A nossa carteira de serviço, que teve um aumento até de carga horária recente, que viabilizou a gente poder fazer uma atividade maior com os usuários, mas ainda existe alguns dias que a gente precisa aumentar essa carteira, e justamente por conta das distâncias que eu comentei, a gente tem o projeto de implementar uma teleassistência para os usuários que estão, às vezes, com dificuldade de locomoção ou de chegada ao CAD, para não perder o seu acompanhamento. É isso, gente. Obrigada. Muito obrigada, Roberta. Muitos coraçõezinhos subindo, muitas palmas ali, muito bacana. Obrigada mesmo pelo compartilhamento. Obrigada e a você. Já para a gente ganhar tempo, para a gente sobrar aí uns 10 minutinhos ainda, pelo menos, eu vou convidar a colega Marcele Avelino e a Liciana Pádua para falar um pouquinho agora para a gente dos desafios da atenção hospitalar, mas também trazer para a gente os ganhos aí, né, da atenção ambulatorial dentro da maternidade. Tá dando para mim? Isso, já estamos vendo a sua apresentação, fica bem à vontade, viu? Obrigada. Tá, obrigada. Eu sou Marcele Avelino, eu sou ginecologista e obstetra, estou na direção técnica da nova maternidade Dona Evangelina Rosa. A maternidade Evangelina Rosa, ela é uma maternidade que fica na cidade de Teresina, no Piauí. Nós temos um hospital que tem a visão tanto ambulatorial quanto hospitalar, tudo na mesma unidade. Então, nós vamos ver a nossa experiência e os nossos desafios aqui. Marcele, você está tendo alguma dificuldade? Precisa de ajuda? Só um instantinho. Tá, joia. Só um minuto. Deu certo? Agora vai. Foi. Peraí, não está compartilhando. No treino. Foi. Pronto, agora vai. Pronto. Aí, quanto ao nível ambulatorial, nós temos o modelo PASA, que, como a Jaqueline já até abordou, temos a função assistencial, que faz o ciclo contínuo da atenção materna e infantil, coordenada pelo plano de apoio, as discussões de casos, após todo o turno de atendimento, e com a elaboração de plano de cuidado, com uma porcentagem variando de 92%, né, no infantil, a 98% de entrega de plano de cuidado no circuito materno. Tem a função educacional, de educação permanente, educação para os usuários e educação aos profissionais da APS. Tem também a função supervisional, com a supervisão indireta, com o envio dos planos de cuidados, e o apoio matricial, com horário protegido de 2 horas por semana por cada equipe assistencial. E a função de pesquisa, existe a função de pesquisa de satisfação, de aprovação do público-alvo, de 84%, e as pesquisas científicas desenvolvidas no próprio setor. O nosso ambulatório em números, nós temos um total já tivemos em 2024, mais de 70 mil atendimentos. Dentro do circuito materno, foram 5.721 atendimentos médicos, e da equipe multi, mais de 32 mil atendimentos. Infantil, são 2 circuitos e temos 2.359 atendimentos médicos, e da equipe multi, 14.629.
E dentro da nossa unidade, pela complexidade, nós ainda temos as especialidades, como cardiopediatria, endocrinopediatria, gastropediatria, neuropediatria, neurologia clínica, cirurgia adulto, cardiologia adulto. Então, todas as especialidades, elas são oferecidas dentro da unidade também. E esse atendimento totalizou mais de 15 mil atendimentos em 2024. Então, como se dá o atendimento ambulatorial da nossa unidade? Primeiro, tem o agendamento, que é feito pela unidade básica e registrado no sistema que chama Regula Piauí. Esse sistema de agendamento, ele então, marcado na consulta com a chegada na maternidade, na data agendada. A paciente tem acesso ao prédio, e aí, então, ela vai feito o cadastro no térreo, porque como é um prédio bem extenso, isso precisa ser repassado à paciente. Ela é, então, direcionada ao setor que fica no 5º andar e ao setor todo do ambulatório. Ao ser admitida, é feita a orientação de como se processa o circuito materno e ela é encaminhada às técnicas de enfermagem, que são feitos os sinais vitais e um protocolo de críticos, que quando esses sinais vitais, eles estabelecem algum sinal crítico, ela já é encaminhada diretamente ao atendimento médico. Não sendo preenchendo os protocolos de crítico, ela volta à sala de recepção para esperar o convite pela enfermeira do circuito materno ou infantil. Sendo convidada, ela passa por todas as especialidades de multi-assistencial e com a equipe materna são 6 consultas e a equipe infantil são 7 consultas, porque a gente acrescenta a fonoaudiologia. Depois das 6 consultas, ela é, então, encaminhada de volta para a recepção, para receber palestras de orientação, como cuidado ao RN prematuro, amamentação, esterilização, laqueaduras, e outros tipos de orientações que são pertinentes a cada caso, e aguardando o plano de cuidado, que é emitido pela equipe após a reunião e entregue pela enfermeira do plano de cuidado. Ela, então, recebe e tem acesso ao ambiente externo da maternidade. Esse plano de cuidado também é enviado para a unidade básica por e-mail e esse contato ele se mantém tanto de envio quanto de recebimento. E casos selecionados, a depender das gravidades, eles são feitos um apoio matricial com horário protegido de 2 horas por equipe, que é orientado à unidade básica diretamente. Já o compartilhamento hospitalar, o nosso macroprocesso, ele ainda está incipiente, mas ele é iniciado com a identificação da necessidade de compartilhamento da equipe multiprofissional, principalmente relacionada aos casos de grande complexidade. É feita a discussão interdisciplinar, com reuniões conjuntas, e depois dessa reunião é estabelecido um projeto terapêutico singular, com as metas terapêuticas, as estratégias de acompanhamento e as ideias de evolução do quadro. Daí, então, é comunicado tanto a paciente, com a corresponsabilização do cuidado dela, se for possível, e dos acompanhantes dela, de toda a família, de todo mundo que está envolvido no cuidado, bem como dos profissionais da unidade que vai receber a paciente. E depois é feito o monitoramento e os ajustes com a unidade básica, conforme a necessidade do quadro. A nossa internação em números, nós já tivemos, em 2024, 4.415 internações clínicas, com mais de 1.500 partos normais, cerca de 4.500 cesarianas. A nossa taxa de ocupação é de 84,43%. O tempo de permanência média hospitalar é de 5,6 dias, e o de UTI materna é 5,31, e o nosso tempo médio de UTI neonatal é de 20,33 dias. Os nossos desafios do compartilhamento hospitalar estão na comunicação efetiva, porque existe uma falha nos canais de comunicação entre o nosso hospital e as unidades, que isso é bem difícil, principalmente quando a gente trata de pacientes de quadros hospitalares complexos. Também tem a resistência cultural da equipe e da própria paciente acompanhante, que eu até dei o exemplo de, quando a gente estava conversando mais cedo, de uma paciente nossa que teve AVC, que a família dizia que não teria condições de fazer o acompanhamento residencial. E teve todo esse treinamento da família e dos outros cuidadores
para conseguir ter condições de receber a paciente. Uma infraestrutura adequada, com sistemas integrados que consigam conectar tanto as equipes quanto as orientações e os planos, e a formação e a capacitação, que tem que ser contínua, para poder quebrar os tabus e conseguir efetivamente uma resposta adequada. O vídeo agora. Marcele, nós não estamos te ouvindo. Você está falando? Eu acho que o áudio está atrapalhando. Vamos assistir agora? Agora estou. Não, nós não temos porta aberta, a paciente é admitida via regulação. As pacientes têm que preencher o critério, que é a regulação para depois que ela chega, ela é classificada, é feita a classificação do risco confirmado, aí é feito o atendimento médico, depois do atendimento médico, ela é direcionada para o setor correspondente, UTI, centro cirúrgico, centro obstétrico. Aí, depois da resolução da questão do encaminhamento, ela é encaminhada às enfermarias e às unidades responsáveis. Quando ela tem condições de alta, é feito presencialmente no projeto ou no projeto terapêutico circular, onde a gente vai conseguir compartilhar com a comunidade básica. Marcele, vamos terminar o vídeo, que a gente não está te ouvindo bem, pode ser? Aí você conclui depois? Já deu alguns 10 minutos, mas vamos terminar o vídeo. Obrigada. Deixa eu só parar aí, deixa eu... Então, nós não temos uma unidade, nós não temos... Tá ouvindo, Luciana? Estamos te ouvindo, você pode concluir mais um minutinho. Tá. Nós não temos porta aberta, então todas as pacientes elas são admitidas via regulação estadual, elas são reguladas, admitidas na nossa unidade, são reclassificadas, confirmando o alto risco. Pela classificação de risco, ela tem um atendimento médico, e então ela é encaminhada ao setor de destino, sala de parto, centro cirúrgico ou UTI. Depois desse setor, com a resolução do quadro, seja um quadro clínico ou cirúrgico, ela é encaminhada às enfermarias, onde é feito todo o acompanhamento multidisciplinar, tanto no setor de destino quanto nas enfermarias, e daí, quando ela tem condições de alta, é feito ou o resumo de alta, com o plano de alta para ser levado pela própria paciente, ou o projeto terapêutico singular, com as metas a serem alcançadas, que são compartilhados diretamente por telemedicina, telesaúde, ou por via telefônica, mas também por e-mail com a unidade básica. E esse caminho, ele não é só de ida, mas também de volta, como as nossas pacientes que estão em acompanhamento, uma das últimas que nós mantivemos o acompanhamento da RAPS, ela voltou e já voltou para o pré-natal normal agora, do circuito. Então, esse é todo o nosso trabalho desenvolvido de compartilhamento, e o que a gente quer passar para vocês é justamente isso, que nós estamos nos empenhando que cada nascimento seja escrita a nova história do futuro do nosso Estado. Obrigada.